Graças e paz, irmãos. Eu convido todos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós iremos fazer a leitura do versículo 39 ao versículo 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Leamos a palavra de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos? Eterno Deus, glorioso Pai, Deus de misericórdia e de graça. Senhor, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra, Senhor Deus, foi lida pelos Teus filhos que aqui estão, pelos Teus servos. E nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, abrindo os nossos olhos para enxergar a beleza do Teu Evangelho. Abrindo nossos corações, Pai, para que a palavra venha frutificar, venha achar terra fértil em nossa vida. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, porque somos falhos. Que o Senhor venha nos usar para falar da Tua palavra, que o Senhor venha encher a nossa boca do Evangelho do Senhor. Queremos ouvir apenas a Tua palavra, não queremos ouvir nada do que o homem tem a dizer, apenas o que a Tua palavra diz, o que a Tua palavra afirma, porque a Tua palavra é a verdade. E nós cremos nela, Senhor, pela Tua graça, porque até a fé que nós temos é um dom do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos nessa noite de ouvir a Tua palavra. Que ela possa, de fato, transformar nossas vidas e que possamos viver e até morrer por ela. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no meio evangélico, existe um boato, e você pode ver em blogs, em sites, que vai se multiplicando essa informação, para o bem ou para o mal, né? A noção do que o naturalista Charles Darwin, ele se converteu ao cristianismo em seu leito de morte, renunciando, portanto, à teoria do evolucionismo que ele havia desenvolvido. E ali, supostamente, ele teria crido em Cristo e recebido como seu Salvador. Infelizmente, alguns cristãos usam essa informação com o intuito de enfraquecer o evolucionismo. Mas, ao que tudo indica, uma vez que faz lá toda a análise da vida dele, as cartas que ele desenvolveu, que ele escreveu, tudo indica que isso não ocorreu. É um boato. E não deve ser usado por nós como quando você estiver falando com alguém que defende o evolucionismo. Ao longo de sua vida, após a publicação do seu livro A Origem das Espécies, em 1859, Darwin foi incessantemente bombardeado por milhares de cartas de pessoas cristãs que buscavam admoestá-lo e convencê-lo da danação eterna prometida aos que repudiam o cristianismo. Em nenhum momento, até o final da sua vida, Darwin titubeou quanto aos fundamentos de sua teoria. Ele foi com ela até o fim. Pelo contrário, os registros apontam para o robustecimento de suas convicções. Finalizando, essa ilustração. Um jovem advogado de Nova York escreveu para Darwin. O nome dele era McDermott.
Ele enviou uma carta e fez a seguinte pergunta para Darwin: o senhor acredita no Novo Testamento? A resposta de Darwin foi fria, mas clara e coerente com sua teoria. Ele respondeu assim: eu sinto muito em informá-lo que eu não acredito na Bíblia como revelação divina e, portanto, em Jesus Cristo como Filho de Deus. As evidências que temos é que, de fato, ele continuou firme em suas teorias, desacreditando da Bíblia, desacreditando do Evangelho. Irmãos, é muito comum, né? Muitas pessoas elas têm essa oportunidade de refletir sobre a vida eterna ou a perdição eterna quando estão acamadas, quando estão no leito de enfermidade e tal, como o caso de Darwin. Ele ficou muito tempo doente, então ele teve tempo para refletir sobre o destino eterno. Outras pessoas não têm essa oportunidade, né? Muita gente acaba morrendo de forma súbita, de forma abrupta, e não tem essa oportunidade de refletir sobre a vida naquele momento que está passando por uma doença ou algo parecido. No caso de Darwin, ele teve essa oportunidade. A esposa dele continuou cristã até o fim da vida, porém, os indícios e as provas que temos é que ele não se dobrou diante do Deus Criador, né? E assim, nós vemos aqui no texto que lemos, um momento crucial, um momento final na vida de 3 homens. 3 homens estavam ali condenados à morte por meio da cruz, pela crucificação praticada pelos romanos. A Bíblia nos ensina que 2 criminosos foram executados ao mesmo tempo que Jesus Cristo. Existia, naquele dia, lá em Jerusalém, tinham 3 cruzes, né? 3 cruzes ali, com três pessoas sendo executadas pelos romanos. Ninguém escapava da cruz. Os romanos não utilizavam este cruel método de execução nos seus cidadãos, porque ela é um método tão cruel que o cidadão romano ele escapava, mesmo se ele fosse um criminoso, ele não tinha esse tipo de morte, porque era muito cruel. Exceto, né, em caso de traição. Se traísse César, traísse o imperador, você teria essa morte cruel. Mas esse tipo de execução era destinado aos malfeitores, escravos, estrangeiros, pessoas que viviam ao redor do império, que não eram romanos. Esse tipo de morte é considerada a mais cruel forma de execução da antiguidade. O Sistemarker, né, o grande teólogo e expositor da Bíblia, ele diz assim: algumas vítimas eram açoitadas antes de serem crucificadas. Foi o caso do nosso Senhor Jesus. Fazendo com que a carne das costas fosse abertas, com as chicotadas, até o osso, e algumas vezes seus órgãos vitais ficavam expostos. Então era uma cena cruel, sanguinária, horrorosa. Os açoites causavam perda de sangue e encurtavam o período de sofrimento na cruz. Aí nós percebemos que Jesus ele morreu primeiro, né, do que os outros malfeitores, porque ele foi muito castigado. Nós lemos no texto da liturgia, ele foi muito chicoteado, e colocaram uma coroa de espinhos, bateram na sua cabeça com caniço. Então a perda de sangue encurtou aí a vida de Jesus. Porém, se não fosse açoitado, se a pessoa fosse crucificada sem passar pelo o castigo do açoite, eles poderiam ficar dependurados ali naquela cruz ali vários dias até morrer de forma demorada, de forma lenta, se não fossem açoitados. No caso dos 2 criminosos que nós vamos ver aqui, os soldados romanos tiveram que quebrar suas pernas. O Evangelho de João registra isso, que eles tiveram as pernas quebradas para que a asfixia apressasse a morte deles. Tá? Nós vamos estar vendo isso com mais detalhes. A situação do Senhor Jesus naquela cruz era deplorável, irmãos. Era deplorável, né? As pessoas geralmente eram crucificadas quando não estavam nuas, era apenas com, né, um pano cobrindo as suas partes íntimas, além da vergonha e os sofrimentos terríveis.
Além desses sofrimentos físicos, ele estava sendo castigado por crimes que jamais cometeu. Se nós lemos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus foi entregue ao Sinédrio primeiro, né? E ali ele já teve seu primeiro momento de castigo, de sofrimento. Depois os judeus entregaram para as autoridades romanas, no caso Pilatos, e num julgamento totalmente injusto. O próprio Pilatos, ele não via culpa em Jesus. Ele diz: o que esse homem fez? Vocês estão com inveja dele. Vocês têm inveja. O próprio Pilatos reconheceu isso. Uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tinha relação nenhuma com a fé. Então, Jesus ele foi vítima do julgamento mais injusto que a história já produziu. Então, a situação dele, ele estava ali por crimes que jamais cometeu, porque ele jamais cometeu pecado. Ele estava ali pelos nossos pecados. O meu pecado e o seu. Ele foi punido ao lado desses malfeitores, pessoas que estavam ali porque mereciam, porque aprontaram, estavam recebendo a pena máxima, né, a pena de morte. A Bíblia fala de ladrões, mas os comentaristas eles falam que não é uma boa tradução, porque ladrões, não era comum dar a pena de crucificação para um simples ladrão ou para um ladrão. Provavelmente eles estavam envolvidos em crimes mais pesados, né? Então, Jesus estava ali com aqueles malfeitores, como se também fosse um. São 3 bandidos que estão ali. Alguém poderia pensar. Além disso, muitos estavam insultando ele durante aquele momento de sofrimento. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, que nós lemos, que as pessoas, né, os que passavam, iam blasfemando contra ele. Os que passavam iam blasfemando. Os sacerdotes, escribas e anciãos, que são as autoridades judaicas, estavam escarnecendo de Jesus. Os soldados romanos, né, que estavam ali, que não tinha nada a ver com a religião, zombavam de Jesus, colocaram lá uma coroa de espinho, deram um caniço para ele, como se fosse um cetro de um rei, e colocavam um manto vermelho, deram um manto escarlate para ele, e ficavam zombando: o rei dos judeus, cuspindo no seu rosto, etc. E, por último, até mesmo aqueles que estavam em igual condição, os criminosos que estavam ali condenados junto com ele, o insultavam também. Então era insulto para todo lado. Os únicos que não estavam insultando, aliás, que estavam chorando naquele momento ali, eram os discípulos, né? A Bíblia fala que João ficou aos pés da cruz, junto com Maria, e Jesus dá uma palavra para Maria, dá uma palavra para João. Ele se vira para sua mãe e fala: mulher, eis aí o teu filho. Se vira para João e fala: João, eis aí tua mãe. Então eles estavam perto da cruz e eles presenciaram aquela cena horrorosa. Porém, a maioria das pessoas que estavam ali estavam zombando, insultando, escarnecendo e blasfemando o nome do Senhor. O pecado ali era terrível. As trevas tinham se aproximado. O texto que nós lemos e que só encontramos no Evangelho de Lucas, só Lucas relata essa conversa de Jesus com os bandidos, com os malfeitores. Os outros evangelhos simplesmente falam que ele foi crucificado com criminosos, mas não falam desse diálogo que teve. Lucas registrou esse diálogo, que é o alvo da nossa meditação nessa noite. Apenas Lucas registra isso e nos revela essa conversa que Jesus teve com um dos bandidos, né? Porque o outro ficou blasfemando e Jesus simplesmente não respondeu. Então, nós podemos dividir o texto que lemos, irmãos, Lucas 23, do versículo 39 ao 43, em 3 pontos. O primeiro ponto, no versículo 39, nós vemos a blasfêmia de um condenado. O segundo ponto, do versículo 40 a 41, nós temos a conversão de um miserável. E o terceiro ponto, 42 a 43, nós temos a promessa do rei. Então, a blasfêmia de um condenado, a conversão de um miserável e a promessa do rei. Nós vamos dividir o texto dessa forma. Voltem os olhos aí para o versículo 39, na qual diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós vemos aqui essa blasfêmia, né, de um dos criminosos.
Ele estava blasfemando contra o Senhor. Essa fala desse homem, irmãos, ela revela um coração sujo, amargurado, um coração que desconhece a Deus, que não tem um pingo de temor de Deus e que está empretecido pelas trevas. O cara estava vivendo ali seus últimos momentos, estava à beira da morte, mas ainda assim a sua boca, e ele encontrou forças para falar suas últimas palavras, blasfemando o nome de Jesus, blasfemando contra o Senhor. Um quadro deplorável, horroroso. Este homem não refreou sua língua naquele momento e amontoou as suas muitas iniquidades, porque ele estava sendo condenado por seus crimes, ele já estava cheio de pecado, cheio de iniquidade, e ele acrescentou ainda o pecado de blasfêmia, mostrando que ele não temia a Deus. A blasfêmia é um dos piores pecados que o homem pode cometer, porque é uma ofensa direta contra Deus, é uma ofensa direta contra o Senhor, é um desrespeito ao próprio Deus, e ela é cometida pela língua, né? Será que nós temos guardado a nossa língua do mal, irmãos? Podemos aplicar essa palavra em nossas vidas? Será que nós temos refreado a nossa língua de falar o mal? Temos deixado o temor de Deus guiar nossas conversas? Temos deixado o temor de Deus guiar nossos pensamentos? Nossa mente está cativa à palavra de Deus, ao ponto daquilo que nós falarmos com as pessoas, ou a respeito delas, glorifique a Deus? Ou nós temos pecado com a nossa língua? Interessante. Alguém pode falar assim, não, jamais eu vou blasfemar contra Deus diretamente. Mas Tiago nos fala na sua carta, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, a respeito da língua, ele diz assim, com a língua, com ela, né, nós bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Pode isso? A pessoa às vezes não fala direto contra Deus, uma blasfêmia. Não xinga a Deus, não fala contra a Deus, contra a sua palavra, mas fala contra o irmão, mas fala contra o seu semelhante, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele está blasfemando do mesmo jeito, segundo a interpretação de Tiago. Com a boca você glorifica a Deus, mas com a mesma boca, com a mesma língua você fala mal do seu irmão. Isso é uma blasfêmia. É um pecado terrível, horroroso, que devemos fugir com todas as nossas forças desse pecado. No versículo 40, irmãos, seguindo, nós temos a fala, no versículo 40 e 41, a fala do segundo criminoso. Nós vemos aí, interessante esse momento. Nós vemos o criminoso repreender seu companheiro de crimes. Eles se conheciam, eles haviam praticado crimes juntos. E aí nós vemos ele, surpreendentemente, repreender o seu amigo que estava ali na cruz, né, também, na mesma condição que ele. Ele respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, você está louco de falar essas coisas? Você não tem temor de Deus? E ele continua, nós na verdade com justiça estamos aqui, né, porque recebemos o castigo que os nossos atos, nossos crimes merecem, mas este nenhum mal fez. Percebemos que algo surpreendente aconteceu aqui, algo surpreendente, pois a princípio, nós vimos lá no Evangelho de Mateus, se nós voltarmos lá no capítulo 27, Mateus 27, no 44, diz assim, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, no plural, os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Ou seja, os dois, por um momento, estavam dizendo impropérios contra o Senhor. Mas uma conversão acontece aqui, irmãos.
uma conversão genuína, verdadeira, acontece nesse momento. E esse homem, ele repreende o seu amigo de crimes e fala: você não teme a Deus? O que você está dizendo? Então nós percebemos aqui que os dois estavam zombando no início, porém, aqui notamos uma mudança radical na vida desse homem. Ele vem a se converter. Houve arrependimento naquela hora, houve conversão. E nós temos as provas disso. As provas disso são, primeiro, ele repreendeu seu companheiro. Não temes a Deus? É um sinal de que ele não pensava dessa forma mais. Segundo, ele reconheceu sua própria culpa. Ele se enxergou como um culpado, como um miserável. Ele disse: nós estamos recebendo o que merecemos. Então ele enxergou a sua miséria. Ele se viu como um pecador, uma pessoa que estava carecendo da misericórdia de Deus. Ele tinha consciência dos seus crimes, dos seus erros. Esse é o segundo ponto, que é uma evidência de conversão, quando a pessoa reconhece a sua miséria. Terceiro, ele confessou a Jesus e testemunhou sobre sua inocência, dizendo: este homem nada fez de errado. Ele não estava indo mais naquela onda da multidão que estava zombando, que estava insultando o Senhor. Ele enxergou em Jesus uma pessoa que não tinha culpa nenhuma, que estava ali por pecado dos homens, não pelo seu próprio pecado. E aí nós podemos ter algumas aplicações aqui também. Aprendemos com este miserável arrependido o quê? Primeiro, irmãos, não devemos ficar quietos ao presenciar alguém blasfemando contra Deus. Não devemos ficar quietos. Devemos ter coragem de ser profeta de Deus para aquela pessoa. Foi o que esse homem fez. Ele repreendeu o seu amigo. E às vezes, nós podemos ter um conhecido, um parente, e a pessoa fala um monte de blasfêmia contra Deus, e a gente continua ali, como se nada tivesse acontecido, como se a amizade com aquela pessoa valesse mais do que Deus, como se nós não fôssemos atingidos com isso também. Não é a ideia de você ser o protetor de Deus. Deus não precisa disso. Mas é de nós nos sentirmos incomodados quando alguém fala contra o seu Senhor. Eu já deixei até algumas amizades por causa de blasfêmia. Pessoas que falam blasfêmias contra Deus, a amizade acaba na hora. A minha conversa com essa pessoa se encerra ali. Isso no serviço, onde eu moro, um parente meu primo, não tem conversa com blasfemador. Devemos ter essa consciência. E você deve falar para a pessoa: você está blasfemando contra o nome do Senhor. O juízo de Deus virá sobre você. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Porque o nome do Senhor é santo. O nome do Senhor é santo. E devemos honrar esse nome. Segunda aplicação que nós aprendemos com esse homem. Precisamos reconhecer a nossa miséria. Reconhecer o nosso pecado. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. O que Jesus quis dizer com isso? Foi até citado ontem aqui na pregação do Renan. Não é que por acaso existe alguém que é são, alguém que não tem pecado, que não precisa de um salvador, que não precisa de um médico. Não, nós sabemos que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Porém, existem aquelas pessoas que acham que não precisam. Existem aquelas pessoas que acham acima do bem e do mal e que não precisa se humilhar diante de Cristo, se humilhar diante do Evangelho. Essas pessoas, elas são sãos, não precisam de médico. Então o médico dos médicos, Jesus, vai para os enfermos, vai para os doentes. Por isso nós devemos reconhecer que nós somos doentes, que precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Precisamos desesperadamente do Senhor. Devemos ser humildes diante do justo juiz, pois se quisermos o perdão de Deus, é necessário que nos humilhemos. Os humilhados serão exaltados, os soberbos serão abatidos. Isso é um princípio do reino de Deus, do Evangelho.
Devemos reconhecer nossas faltas, nossas falhas e confessar a Deus e suplicar o perdão do Senhor. Por isso que todo domingo nós temos um momento de confissão de pecados. Porque nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus. Terceiro, irmãos, nós aprendemos com a fala desse homem. Devemos reconhecer a impecabilidade de Cristo. Jamais ele cometeu um pecado. Isso é um dogma caro para a igreja. Isso que diferencia Jesus de Buda, de Maomé, de qualquer outro líder religioso. Ele não pecou, ele é o Filho de Deus, impecável. Ele recebeu sobre si os nossos pecados, porém ele jamais pecou. Pensamento errado algum passou pela sua mente. Jamais alguma palavra errada foi proferida pelos seus lábios. Ele é santo, ele é justo, ele é bom, ele é perfeito. Somente um Salvador com essas qualidades pode nos salvar da condenação do inferno. Só Jesus é o caminho, não existe outro, porque só Ele não tem pecado. Só Ele atende às qualificações que Deus exige para que haja salvação para o homem. Então, nós temos muito a aprender com esse homem, nessa confissão. Seguindo no versículo 41, nós vemos aqui, esse homem fazendo um pedido. Antes do pedido, ele faz uma declaração da impecabilidade de Cristo. Ele diz que Jesus não tinha pecado algum, estava ali de forma que ele não merecia. E ali ele rende o seu coração ao Senhor Jesus como seu Salvador. Ele diz: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E aí ele faz o pedido no versículo 42. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O pedido que ele faz revela que ele acreditava que Jesus não seria aniquilado com aquela morte, que haveria vida depois daquilo. Mostra essa crença nele. Esse pedido não é infundado. Provavelmente ele havia ouvido algum sermão de Jesus sobre a sua vinda. Não era o fim. A morte naquela cruz ali não seria o fim. Ele entende que de vir um reino celestial e que Jesus viria nesse reino como rei. Ele estava ali pedindo que o Senhor se lembrasse dele. A súplica, do miserável ali. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino celestial. Então, o Hendricks, ele comentando esse texto, ele diz: o que ele estava pedindo, o que aquele criminoso arrependido estava pedindo, era que no fim dos tempos, quando Jesus regressasse em glória real, Jesus se lembrasse desse suplicante agora convertido. Senhor, lembra-te de mim, não esquece de mim não. Ele suplica aos pés de Cristo ali. Ele encontra forças para fazer esse último pedido. E nós percebemos aqui um contraste. Enquanto as autoridades judaicas, os soldados e todas as pessoas que ali estavam, zombavam de Jesus do seu aparente fracasso em se salvar, em salvar os outros que ali estavam, porque ele se dizia o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E Jesus, ele não fez nada, ele sofreu calado ali. Porém, Jesus tinha o poder de se salvar. Ele certa vez disse: vocês não entendem? Se eu pedir miríades de anjos para o meu Pai, Ele enviaria agora. Então o poder para se salvar não faltava para Cristo. Porém, esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a morte acontecesse, que a morte de cruz acontecesse, que o sacrifício fosse completo, que a purificação fosse feita, e que assim Jesus propiciasse para Deus um povo redimido pelo seu sangue. Por isso que ele nos salvou a si mesmo. Então, o aparente fracasso de Cristo foi motivo de zombaria. Você disse que é o Filho de Deus, então desce da cruz.
E aí nós creremos. Foi motivo de zombaria. Então nós vemos esse contraste. Pessoas zombando do aparente fracasso de Jesus em se salvar, e esse criminoso reconhecendo que Jesus viveria e reinaria. Então, ele faz esse pedido de participar do reino de Cristo. E aí, irmãos, nós vemos o versículo 43, que é a resposta do Senhor Jesus. É a promessa do rei. Nós vemos a surpreendente resposta de Jesus. A resposta do Senhor Jesus a esta súplica é impressionante. Vejam comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós entendemos que a conversão daquele homem foi genuína, porque ninguém pode enganar o Senhor com uma conversão, com uma falsa conversão. Porque Jesus sonda os corações. Ele conhece as intenções dos homens. Então jamais você pode fingir uma conversão, você pode enganar o pastor, os presbíteros, a igreja, porém Cristo, Ele vai sondar seu coração. Ele que opera a regeneração do seu coração. Ele que opera o novo nascimento. Então a Deus ninguém engana. E Jesus promete para aquele homem, hoje você estará comigo no paraíso, provando que a conversão dele foi genuína, que houve arrependimento ali naquele momento final, na prorrogação. Mostrando assim a graça de Deus, mostrando assim a misericórdia do Senhor. Naquele mesmo dia, aquele miserável, ex-criminoso, estaria no paraíso de Deus. Alguns dizem, né, que ele foi uma das primeiras pessoas a entrar no paraíso depois que o Senhor Jesus foi. Que maravilhosa graça, irmãos. Jamais poderemos compreender completamente a graça de Deus. O homem tem dificuldade em compreender a graça de Deus. Você não entende como Deus pode salvar pessoas tão pecadoras, como eu e como você. É inacreditável a graça de Deus, né? É difícil de se entender. E Efésios 3:20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo um poder em que nós opera. Paulo diz em Efésios que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos. E é isso que nós vemos aqui na vida desse homem. Ele pede para que Jesus se lembre dele, quando Jesus vier no seu reino. Né, o pedido dele é esse. Ele pediu uma bênção no futuro remoto. Porém, ele recebe uma promessa, né, pertencente a este mesmo dia. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele pediu uma promessa, ele pediu que Jesus se lembrasse dele no futuro. Jesus falou, não, hoje você estará comigo. Hoje. Jesus sabia que eles iriam morrer naquele mesmo dia. O homem pediu que Jesus se lembrasse dele. Lembra-te de mim, Senhor. Jesus afirmou, estarás comigo. Ou seja, Jesus não simplesmente se lembraria dele, mas andaria com ele. Você estará comigo no paraíso. Andar com Cristo. Ele estaria com Cristo, assim como os discípulos que trabalharam, né? Todo o tempo do ministério de Jesus, todo esse período que deram suas vidas por Cristo fielmente, aquele homem, salvo no último minuto, ali na última hora, ele também estaria no mesmo paraíso. E aí muitas pessoas podem duvidar disso ou não entender. Mas eu gostaria de ilustrar com o que Jesus disse na famosa parábola dos trabalhadores na vinha. Percebam o que Jesus disse. Nós entenderemos melhor a graça de Deus. Ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, ou seja, o preço, né, o salário, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, né?
Só para nós situarmos aqui, os trabalhadores provavelmente começaram a trabalhar aqueles primeiros 6 horas da manhã, um segundo grupo foi chamado 9 horas, e esse terceiro grupo aqui na hora sexta foi chamado provavelmente meio-dia, e procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, a hora 1/10 seria por volta das 17 horas. Ou seja, faltava apenas 1 hora para terminar o expediente. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário, o mesmo salário que aqueles que começaram cedo. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola ela ilustra muito bem o que aconteceu na vida desse ladrão arrependido aqui. Ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de trabalhar como evangelista na obra do Senhor, de falar do Evangelho, de dar testemunho, de sofrer por Cristo. Ele estava sofrendo por causa do pecado dele. Mas a graça de Deus, irmãos, a misericórdia, a generosidade do Senhor alcançou ele da mesma forma. Alcançou ele. E isso nos alegra o coração, porque nós temos um Deus gracioso. O Deus que nós servimos é um Deus bom, um Deus generoso e soberano. Se Ele quer dar talentos para um mais do que a outros, Ele é soberano para fazer isso. Quem somos nós para murmurar diante do Senhor? Devemos ser gratos a Ele, porque Ele é justo. Aquele dono da casa, Ele pagou o que Ele combinou. Agora, se Ele quer ser generoso com outros, é bondade dEle. E esse homem foi alvo dessa generosidade. Ele foi alvo da graça de Deus. Jesus deu muito mais do que ele pediu. Né? Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Ou seja, a partir do momento que aquele homem morresse ali naquela cruz, ele ia direto para o paraíso do Senhor. Ele não ia purgar os seus pecados num purgatório. Ele não ia passar por um estágio, né? Um estágio ali intermediário entre o céu e o inferno, onde ele pudesse expurgar os seus pecados porque ele era um criminoso. Não, Jesus disse: você vai para o paraíso comigo. Esse homem aqui, nós podemos dizer que ele foi salvo, porque Jesus fez a promessa, e a promessa de Jesus, ela dura para sempre. A promessa de Cristo é para sempre. E essa vida eterna, irmãos, que Jesus prometeu para aquele homem arrependido, essa é a bênção de Deus. Essa promessa, a vida eterna, ela também é prometida para nós que estamos aqui essa noite. Ela é prometida para mim, ela é prometida para vocês. Ou seja, ela é prometida a todos que creem de fato em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, que deposita a sua esperança, que deposita a sua fé no Salvador eterno. E recebe essa vida. Porque Paulo disse em Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A promessa é de salvação. A promessa é que se você crer no coração e confessar com os lábios, a salvação é efetivada na sua vida. Isso é graça.
é graça. Só pode confessar Jesus, só pode crer no coração a respeito do Senhor aqueles que foram agraciados por Deus e foram alcançados por Cristo. E que recebe assim o dom do Espírito Santo. Finalizando, irmãos, nós vimos aí a blasfêmia de um condenado. Uma pessoa que se manteve dura, se manteve fora dos propósitos de Deus, blasfemando até o último momento da vida dele. O último sopro da vida dele foi blasfêmia. Blasfêmia, amaldiçoando. Eu lembro quando Saddam Hussein foi preso, ele foi pego dentro de um buraco, né? Ele estava escondido, barbudo, todo maltrapilho, e foi enforcado pelas forças dos Estados Unidos, com da ONU, e as últimas palavras dele foi maldição. Ele falou um monte de maldição lá, blasfemando contra todo mundo. Esse é o jeito de morrer de um blasfemador. Ele morre blasfemando contra Deus, não tem temor. Então nós vimos aí a blasfêmia de um condenado, mas também vimos a conversão de um miserável, que alcançou a graça de Deus, foi agraciado. E nós vimos também a promessa de um rei bondoso, de um rei benevolente. Algumas horas depois dessa conversa que nós lemos aqui, o Evangelho de João vai tratar com mais detalhes isso. O Senhor Jesus, ele entrega o seu Espírito ao Pai. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E aí ele expirou, né? O evangelista registra que ele expirou, ou seja, ele morreu. De fato, ele morreu. Entregando a sua alma a Deus. Que forma maravilhosa de se morrer. Você morrer apegado ao seu Deus, ao seu Redentor, bendizendo o nome do Senhor. Senhor, minha alma está em tuas mãos. Muitas vezes a pessoa, pelas dores que está sofrendo, pela dificuldade que está passando no final da vida, na velhice, não tem palavras de louvor a Deus, só fica murmurando. Fica apenas murmurando sobre a vida, tal. Mas Cristo não foi assim. No momento de agonia, ele estava sofrendo dores horríveis ali. Ele entregou ao Senhor Deus a sua alma. Um exemplo que nós devemos ter. O sofrimento. Se estivermos num leito de enfermidade, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus entrega a sua alma pouco tempo depois dessa conversa. João nos diz em seu evangelho que, a pedido dos judeus, os romanos quebraram as pernas dos dois criminosos que estavam ali. Eles não haviam sido chicoteados, portanto, eles iriam resistir muito mais tempo, né? Eles não estavam perdendo sangue, como Jesus. Então, para que o sábado não fosse profanado, os judeus chegaram diante dos romanos e pediram: quebra as pernas deles para que eles morram rápido, para não profanar o sábado. Porque no dia de sábado não pode ficar pendurado ninguém no madeiro, né? Por causa da maldição da lei. E eles pediram isso. E os romanos atenderam. Foram lá, quebraram as pernas de um, depois foi lá e quebrou as pernas do outro. Com as pernas quebradas, eles não poderiam se segurar ali na cruz, logo morria rapidamente de asfixia. E é curioso, irmãos, os judeus que tramaram de forma leviana, pagando homens cruéis, homens de Belial, para acusarem Jesus falsamente. Fizeram todo esse teatro por inveja, porque Jesus tinha muitos discípulos e Jesus não se dobrava a eles. Jesus lhes falava a verdade na cara deles. E eles, por inveja, tramaram tudo isso, mas ao mesmo tempo estão preocupados com um detalhe da lei, que é a profanação do sábado. Isso é curioso. A pessoa pode ser extremamente religiosa, mas mesmo assim pode cometer os piores crimes. Esses homens, eles estavam preocupados com a religião, de não quebrar o mandamento do sábado, após terem covardemente assassinado o Filho de Deus.
Eles eram culpados dos romanos terem executado Jesus. Mas eles estavam preocupados com o detalhe da lei. Como as pessoas são hipócritas. Como pode cometer as maiores atrocidades e ainda assim, é impressionante, manter ainda uma religiosidade. Uma religiosidade vazia, sem propósito. Infelizmente, nós vemos isso até nos nossos dias. Nós vemos aí escândalos de padres pedófilos, pastores corruptos, pessoas que estão no púlpito pregando, que estão lidando com a religião ali dia a dia, mas que têm uma vida dupla, que têm uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus. Lidando com o sagrado, mas tendo uma vida profana. Que Deus nos livre disso. Deus nos guarde disso. Fato é, irmãos, que os corpos foram sepultados naquela tarde. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um fariseu rico, que pertencia ao Sinédrio e que João diz que era um discípulo secreto de Jesus. Ele pede para que Pilatos, que os romanos ali, o deixem dar um sepultamento digno para o Senhor Jesus. E aí acontece o sepultamento de Jesus. Os outros 2 criminosos devem ter sido sepultados em qualquer cova. Porém, eles foram retirados daquela cruz. Após a morte deles, as almas daqueles homens e a de Cristo seguiram seus destinos. A do Senhor Jesus foi para junto do Pai. Porque ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Filho de Deus voltou para o seio do Pai. A do criminoso arrependido, segundo a promessa de Jesus, o acompanhou. Estava naquele mesmo dia no paraíso de Deus. Agora, a alma do criminoso blasfemador seguiu para o lugar onde irão todas as almas impenitentes, onde irão todas as almas daqueles que rejeitam a Deus, que rejeitam sua palavra, que ousam profanar o santo nome do Senhor. Ou seja, para o inferno de fogo. A alma dele seguiu para esse lugar. Um lugar de tormentos eternos, de juízo, onde somente, segundo a Bíblia, há choro e ranger de dentes. O próprio Jesus disse isso. Então, cada um a seguir seu destino. E eu termino, irmãos, perguntando para vocês, fazendo algumas perguntas. Como tem sido o seu andar com Deus? Como tem sido andar com Deus para vocês? Vocês que têm oportunidade, assim como aquele homem não teve. Vocês têm a oportunidade, ao contrário daquele homem que não teve, de andar com Deus, de buscar a Deus, de dar testemunho de Deus, de viver para a glória de Deus. Como tem sido esse seu caminhar com Cristo? Segunda pergunta, você tem depositado sua fé e sua esperança unicamente em Jesus Cristo? Unicamente no Senhor? E terceiro, se você morrer hoje, todos nós podemos morrer hoje, mas se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Qual destino que a tua alma vai seguir, de acordo com a palavra de Deus? Para o lugar onde estão os pecadores arrependidos, no paraíso de Deus, ou para o lugar onde estão os irreverentes, os profanos, no lugar de tormento eterno? Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos guie, como bom pastor, que conduz o seu rebanho, que Ele venha nos guiar e nos conduzir à sua presença até aquele grande dia que estaremos com o Senhor no paraíso do Senhor, no paraíso de Deus. Deus abençoe.